A paz do Senhor, amados e amados do Senhor Jesus Cristo, amém. Mais uma vez, numa tarde, aqui estou novamente para ler mais um pedacinho da palavra de Deus, amém? A palavra que nos ensina, a palavra que nos conforta, a palavra que cura, a palavra que nos leva à salvação, amém? Nós estamos no livro de Mateus, o capítulo 10. Eu falei que eu ia voltar no vídeo anterior. Eu tive outro probleminha com o meu celular que não deu para mim terminar o vídeo. Amém? Ficou faltando um pedacinho, mas eu coloquei assim mesmo. Amém? Mas eu queria voltar o capítulo 10, no versículo 34 em diante. Jesus falando. Aí eu me pergunto agora, por que vocês, eu, acreditamos em campanhas de envelopes, em campanhas disso, em campanha daquilo? Se nós ouvimos aqui o que Jesus tem para falar para mim e para você, não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Por que nós temos que correr atrás daquilo que Jesus não mandou que eu e você corresse? Que ele disse, se nós primeiramente buscar o reino dos céus, as demais coisas ele nos acrescenta, amados. Não se iluda pela palavra do homem. Não se iluda pela palavra do homem. Pois em causar divisão entre o homem, seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. O que está acontecendo tudo hoje, amados, é permissão de Deus. Permissão de Deus. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Toma a tua cruz nesta tarde. Vá até Jesus. Vá para Jesus. Volte para Jesus, encontre a Jesus, veja quem é Jesus na sua vida. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por mim, por minha causa, achá-la-á. Amém, amados? Então, eu só é até aqui que ficou de eu voltar aqui, porque eu não havia lido esse pedacinho. Amém, amados? Mas nós vamos lá o capítulo 11 de Mateus, a partir do versículo 1. Amém? Ora, tendo acabado Jesus de dar essas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. João envia mensageiros a Jesus. Quando João ouviu no cárcere, João é João Batista que estava preso, falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar, és tu aquele que estava para vir? Ou havemos de esperar outro? Olha a pergunta de João Batista. Nem João Batista tinha certeza de que era realmente Jesus. E tu, aquele que estava por vir, havemos de esperar outro? E Jesus respondendo, disse-lhe, ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Ele não disse que ele era o Jesus, que ele era o Filho de Deus. Ele mandou os discípulos contar apenas o que Jesus estava fazendo. Amém? Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres estão sendo pregados o evangelho. O que Jesus pregava, amados? Eu encontro essa pergunta e pergunto, Jesus pregava a lei? Que evangelho é esse que Jesus pregava, a não ser o evangelho dele? Está aqui na Bíblia, amados. Não estou inventando nada, não. Está escrito aqui. Está sendo pregado
o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Mas hoje, amados, nós temos que achar. Se você se voltar para Cristo Jesus, você vai encontrar no seu caminho motivo de tropeço. Sabe quem? A lei. Que todos eles, a maioria dos pregadores, pregam a lei. Então nós vamos encontrar esse tropeço no meu e no teu caminho. E não vamos aprender nada de Cristo Jesus. Amém? Jesus dá testemunho de João. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João, que saíste a ver do deserto, um caniço agitado pelo vento. Ele era um caniço agitado pelo vento. Assim era João Batista. Ele era agitado. Ele não temia nada. Ele era uma verdade. Ele um sozinho, ele se multiplicava em muitas feras para falar daquele que havia de vir, Jesus Cristo. E hoje nós temos a oportunidade. E nós perdemos a oportunidade porque ficamos ouvindo outras coisas que não é aquilo que Jesus quer que eu e você ouça. Sim, que saísse a ver um homem vestido de roupa fina. Ora, os que vestem roupa fina assistem nos palácios reais. Mas os templos hoje estão assim. As roupas finas estão multiplicando na vida dos líderes, dos membros. Às vezes, amados, eu vejo pessoas, eu já ouvi pessoas falar, mano, eu não gosto sabe por que eu não vou na igreja? Porque eu não tenho roupa, eu fico lá, eu fico tão humilhada, eu me sinto humilhada. Mas é verdade, do jeito que a gente vê hoje, os homens e as mulheres de Deus, em cima dos altares, se colocando na posição que se coloca, como verdadeiros reis, como verdadeiro rei, e Cristo não se agrada disso, Deus não se agrada disso, porque Jesus não veio desse jeito. Não veio desse jeito. Mas para que saíste para ver um profeta. Hoje em dia, às vezes, você sai para ir ver um profeta, você paga muito para ir ver um profeta. Quanto se paga nas igrejas aí para trazer um profeta, para dizer que trazer um profeta dentro da igreja? Lobos enganadores. Mas para que saíste para ver um profeta, sim, vos digo, e muito mais que um profeta. Olha que João Batista era muito mais que um profeta. Aqui é Jesus falando que João Batista era muito mais que um profeta. Este é de quem está escrito: eis aí, eu envio diante da tua face o meu mensageiro, a qual preparar o teu caminho diante de mim. Foi este homem que veio com roupas de pelo, comendo gafanhotos e mel silvestre. Este homem é que veio dizendo: raça de víboras, raça de víboras, raça de víboras que tem hoje. E muitos não têm coragem de falar. Muitos covardes não têm coragem de falar. Porque a maioria são raça de víboras. Raça de víboras. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Tá vendo? Olha aqui, ó. Era o maior profeta.
é o maior profeta. Mas no reino de Deus, o menor é maior que João Batista. É menor. Por isso que eu me coloco hoje no lugar de menor. Já vieram me falar, irmã Ana, não vão te aceitar na igreja. Não vão te aceitar na igreja. Não importa. Não me importa. Eu não me importo a presença do homem. O que me importa, meu amado, é que eu estou 2 anos na presença de Deus, buscando a presença de Deus, aprendendo com Ele, ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus. Não importa. A missionária Ana, são tão poucos aqueles que ouvem, que ouvem as suas palavras. Não importa, amados. Mas a meia dúzia ali que está ouvindo as minhas palavras, se praticarem, eu tenho certeza que alcançarão graça no reino de Deus. Eu tenho certeza que terão galardão no reino de Deus. Tenho certeza que tem galardão na presença de Deus. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. É o que eu tenho feito nos últimos tempos. É tentando se apoderar do reino dos céus. E eu vou me apoderar. E não vai ser através do homem. Por que eu não vou temer se eu não tiver uma igreja para congregar por causa das minhas palavras? Não, não é minhas palavras não, amados. É a palavra do Espírito Santo. Se quiserem ouvir, ouça. Como se diz a palavra do Senhor, ouça o que diz as Escrituras, porque eu estou dizendo o que está escrito, o que está dizendo nas Escrituras. Eu não estou falando nada mais do que o que está escrito nas Escrituras, aquilo que Jesus falou. Amém? Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João Batista. Nossa, mas tem tanto profeta aí. Nossa, tem tantos profetas aí se profetizando, querendo ser maior que o João Batista. Tá assim, ó. Tá assim de lives de profetas. Tá assim de pastores, profetas de Deus, convidando o povo para ir para a igreja, porque lá eles fazem e desfazem. Você não faz nada. Se não for Deus, você não faz nada. Nada. Você não faz nada, você não tem capacidade para nada. Para nada. E se quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvido, olha lá, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça nessa tarde. Ouça a palavra, a doutrina de Cristo Jesus nessa tarde. O evangelho de Cristo Jesus sendo pregado, sendo falado, lido aqui, ó. Porque ele vem contradizer. Eu quero alguém contradizer a palavra. Contradiz a palavra. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados na prata, grita aos companheiros. Assim são as igrejas hoje. São como os meninos nas praças gritando aos companheiros, gritando para ter igreja cheia. É assim, é dessa forma. Nós vos tocamos flauta e não dançaste, e entoamos lamentações e não pranteaste. É desse jeito mesmo, irmãos. Você pode tocar flauta, mas não tem quem dança. Pode entoar lamentações, mas não tem pranteadores mais, não. Aqui está, meus amados, a diferença entre João Batista e Jesus. Pois veio João que não comia nem bebia e diziam, tem demônios? Imagino eu. Imagino eu. Usada por demônio, missionária do demônio. Continue falando, continue fazendo do jeito que você quiser. Você acha que isso está me afetando em alguma coisa? Não, minha amada. As minhas contas eu tenho que prestar com Deus. Não é com o homem, não. Não é com o homem. É com Deus.
E eu tenho certeza que eu estou debaixo da graça. Eu tenho certeza que eu estou debaixo da misericórdia dele, das mãos poderosas dele. Veio o filho do homem que come... Olha só. Veio João Batista que não comia nem bebia e dizia: eu tenho demônios. João Batista não comia nem bebia. Agora veio o filho do homem, Jesus. Esse aqui é Jesus. Veio o filho do homem que come e bebe e dizem: eis aqui um glutão, um bebedor de vinho, amigo de publicano e de pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Ele fazia tudo isso, mas as obras dele, de Jesus, era gratificante. Não era, é até hoje, meu querido e minha querida irmã. Então essa é a diferença entre João Batista e Jesus. Um que não comia e o outro que comia. Essa é a diferença de João Batista. Amém? E Jesus era amigo de publicanos. Você acha que o povo hoje está querendo ser amigo de ralé? De quem não tem dinheiro? De quem é pobre? São poucos. Você conta no dedo, meus queridos e minhas queridas irmãs. Você conta no dedo, você conta no dedo. Aqueles que querem saber dos publicanos, dos fariseus. Eu sempre... Eu vou dar uma paradinha aqui para me falar algo para os irmãos. Desde que eu me converti, ou mesmo antes de eu me converter, eu tinha uma coisa dentro do meu coração. Eu era contra todas as igrejas. Não importa que igreja que era, eu era contrária às igrejas. Sabe por quê? Porque se cada igreja fizesse o que Jesus mandou que cada um fizesse, amado e amada irmã, nós não tínhamos tanta pobreza, nós não tínhamos tantos drogados na rua, nós não tínhamos mendigo na rua. Bastava cada igreja cuidar de uma pessoa. Cuidar de um. Porque as ruas estão aí lotadas de igreja. Lotadas. Mas pro próximo, são poucas as que fazem alguma coisa. E quando aquelas grandes que diz que fazem sim. Fazem, mas sabe para quê? Para quando chegar no dia delas pagar o imposto de renda delas, elas abatem o imposto de renda delas porque elas têm obra social. Cambada de enganadores. Cambada de enganadores. Roubadores. Missionária, você vai arder no fogo do inferno. Porque você está falando dessa forma. Não, amados, não estou falando dessa forma, não. Eu estou falando aqui, ó, como se João Batista estivesse hoje falando. Raça de víboras. Raça de víboras. Raça de víboras. E muito mais. E muito mais. Muito mais. Ai das cidades impenitentes. Impenitentes. Passou então Jesus a increpar. Sabe o que é increpar, amados? É lançar, mostrar o verdadeiro rosto. E hoje tem muitos se escondendo atrás das capas, atrás dos nomes, atrás de unção, atrás de placa de igreja. Passou então Jesus a increpar as cidades na qual ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Os irmãos entenderam? E hoje nós estamos assim, muitos se escondendo
pregando a mentira nas sinagogas deles, na sinagoga onde o inimigo opera, e falando aí. Vamos lá mais, o que Jesus disse? Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muitos que elas teriam arrependido, como pano de saco e cinza. Amém, amados? Lá em Tiro e Sidom, eles foram melhor recebidos. Lá o povo arrependeu melhor do que em Corazim, Betsaida. Amém? E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, elevar-se-ás porventura até o céu? Descerá até o inferno. Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti fizera, teria ela permanecido até o dia de hoje. Olha lá, vai lá para a lei. Se lá em Sodoma tivesse um profeta como Jesus e operado milagre lá dentro, quem sabe lá teria vidas mais salvas do que em Cafarnaum. Amém? Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Meu Deus. Então se prepare, irmão. Continue lá na lei. Continue lá se alimentando dos profetas da lei. Continue lá se alimentando dos profetas da lei. Porque nós vamos ver no final, na hora do juízo, se nós vamos ter um advogado ao nosso lado. Jesus, Salvador dos humildes. Porque por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e a revelastes aos pequeninos. Tá escutando? Preste bem atenção aqui, ó. Ocultaste essas coisas aos sábios instruídos? Deus oculta as coisas. Porque tem aquele um que fala: ah, mas eu sou o anjo da igreja. Primeiramente Deus fala comigo para depois falar com o outro. Mentira sua. Porque Deus fala, talvez com o bêbado que entra na porta da tua igreja e não fala contigo. Deus usa o menorzinho lá da igreja, mas não fala contigo. O cheio da unção, o grandão, o bonzão. Porque aqui ele está falando, ó, que Deus, que o Pai oculta as coisas aos sábios e instruídos e revelaste aos pequeninos. Aos pequeninos. Isso não é importante para ninguém ensinar para ninguém. Você acha que isso é importante para alguém ensinar para mim e para você? Não é importante, meu amado e minha amada irmã. Não é importante. É melhor eles colocarem os fardos que eles sempre colocam nas nossas costas do que revelar aquilo que Cristo Jesus falou para mim e para você. Então ele revela para os pequeninos. Eles não revelam só para os grandão não, tá? Ele revela para os pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar, ele também revela. O Filho também revela. Jesus também revela. Amém? E ele revela a quem ele quiser e a quem ele quer. Ele revela a quem ele quiser e a quem ele quer. Você não precisa ficar correndo atrás de profeta, não. Porque às vezes o profeta tá ali, um mendigo da rua. É, amados.
Outro dia eu estava saindo do hospital São Mateus, sentei num banquinho que eu tinha cansado um pouco, eu sentei no banco, veio um mendigo de rua, sentou do meu lado, e o Senhor usou ele para falar comigo. Usou ele para falar comigo. Então Deus usa quem Ele quer e do jeito que Ele quer e da maneira que Ele quer. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus está mandando eu e você ir atrás do homem? Não, está mandando nós irmos a Ele. Então vai, se você estiver cansado, sobrecarregado, vá até Jesus, Ele vai te aliviar. É só Ele que te alivia. É só Ele que te alivia. É a tua fé. Porque nós vivemos pela fé. De fé em fé é que nós vivemos. Amém? Vamos continuar. Uma parte muito importante também. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então ele não nos dá nada mais, meu querido e minha querida irmã, daquilo que eu e você podemos suportar. Então para de murmurar, para de reclamar, para de murmurar, para de reclamar, porque Ele não dá um fardo mais pesado. Se você está nessa batalha, é porque Ele sabe que você vai suportar, que você vai aguentar. Mas nós temos que parar de murmurar, de reclamar, de estar falando, oh Deus, onde está Deus? O que Deus faz? Eu estou buscando, mas não vejo o agir de Deus. Deus age na nossa vida a todo momento, a todo instante. Deus está agindo a nosso favor. Amém, meus queridos, minhas queridas amadas irmãs? Amém? Então hoje, fico com essa palavra. Medite nessa palavra, meu amado e minha amada irmã. Vamos fazer o ID de Cristo Jesus crescer. Você que está ouvindo os vídeos, repasse para mais pessoas, porque é a leitura da Bíblia. Quantas pessoas que não sabem ler, e querem ouvir falar da palavra de Deus. Amém, meus queridos e minhas queridas irmãs? A partir do momento que você faz isso, não é a mim, não, vocês vão fazer, não. Vocês estão fazendo o ídolo de Cristo Jesus, pregando o Evangelho de Cristo Jesus. Amém? Fazendo com que essa palavra venha alcançar mais vidas. Amém? E que tenham todos uma boa noite, um bom descanso, né? Na presença do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém? Deus abençoe a todos.